Olá pessoal, estamos aqui diretamente de Santo Antônio do Jacinto, da Fazenda Iaras, Califórnia, fazendo a gravação do 11ª edição do nosso podcast, o SPRcast, Voz do Produtor. E para fazer esse novo quadro aqui, nós estamos aqui com uma jovem pecuarista, uma pessoa à frente do seu tempo, uma mulher que está na gestão da propriedade e fazendo um trabalho magnífico que nós temos acompanhado, que vale a pena falar e mostrar um pouco mais da rotina de Lara Almeida. Obrigada, Hernandes, pela visita, pela oportunidade, pelo esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. É muito bom ter vocês aqui na fazenda. O prazer é todo nosso, Lara. Hoje nós vamos fazer esse bate-papo mais descontraído aqui e falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre a sua gestão, sobre a sucessão no campo, falar um pouquinho sobre genética e também sobre a questão da mão de obra, que nós acompanhamos o seu trabalho e vimos que você tem um trabalho diferenciado com os seus colaboradores aqui na propriedade, então vai ser muito interessante. Acompanhe para vocês verem mais esse episódio de sucesso. Vamos lá. Lara, fale um pouquinho da sua vida para nós, como é que o agronegócio entrou na sua vida, desde pequena, fala um pouquinho para a gente como é que você Então, entrou. eu acompanho meu pai desde muito nova, né? E eu acabei me interessando muito por essa área, desde pequena acompanhando, meu pai comerciante, e aí eu sempre gostava de estar ali ao lado, e se surgisse alguma coisa eu sempre estava fazendo uma conta, ajudando a organizar, anotar alguma coisa. E aí isso foi tornando uma coisa que me chamou a atenção, de gostar mesmo. E a entrada no agro foi uma coisa meio que automática, assim. Eu formei no ensino médio, fui para a capital e aí vinha aquela obrigação, fazer uma faculdade, né? Ter que formar. E aí eu fiquei na capital durante 4 meses, passei em algumas faculdades, mas não entrei. E aí surgiu a oportunidade que meu pai estava precisando para poder ter uma pessoa ao lado. E aí eu vim para cá passar uns dias e acabei não voltando. E aí fui acompanhando ele, né, de uma forma bem natural. E isso vem acontecendo ao longo dos anos e que hoje a gente está aí à frente de todos os negócios, né, das fazendas e crescendo, ampliando essa história que ele construiu. Essa história de vocês é desde lá de trás, né? Que o seu avô também já era, né? Meu avô já era pecuarista aqui na região, meus tios também, né, são dessa área, Já vem de família, já né? vem de família. Certo. E a partir do momento que você entrou, que você começou a participar da propriedade, teve algum momento assim que você ainda não tinha autonomia e seu pai lhe entregou? Ou você foi conquistando aos poucos e foi tomando frente da propriedade? Como é que foi? Eu, eu, eu acho que eu conquistei essa confiança. Eu falo que eu sempre fui meio que para frente, assim. Então eu buscava essa confiança, eu buscava trazer uma ideia bacana, eu trazia o que fosse de tarefa e tentava dar o melhor de mim. E aí meu pai foi dando oportunidade, foi dando autonomia, sempre me deixando muito independente. E aí eu cheguei falava, se eu tivesse no lugar dele, talvez eu não teria tanta confiança de entregar uma responsabilidade para na época eu tinha aí uns 18 anos, às vezes meu pai deu muita autonomia para mim, e eu vi que realmente foi porque ele confiava, ele acompanhou, ele acreditou, né, no que eu estava ali fazendo. E ele aí com seus 50 e poucos anos vem preparando, né,
Então ele realmente incentivou e, e deu autonomia para todo esse trabalho que tem sido feito. Certo. Mas isso foi graças ao seu trabalho, né? Foi mostrando para ele que você tinha capacidade, ele foi sentindo segurança e foi entregando. É, Às vezes a gente vê alguns jovens que estão nesse processo de sucessão e às vezes eles falam, poxa, eu não tenho autonomia nenhuma com meu pai, eu não tenho autonomia nenhuma na propriedade. Às vezes o pai vira e fala, enquanto eu estiver aqui vai ser do meu jeito. Mas às vezes acontece do jovem não conduzir da forma que o pai conduziria, né? Às vezes ele quer fazer a mudança do que ele pensa que é correto, mas não necessariamente é aquilo que tem que ser feito, né? Cada propriedade é uma propriedade, não tem propriedade igual, não tem receita de bolo. é, Então, às vezes, a pessoa assusta, né? O pai assusta com a atitude do filho e acaba segurando, né? é. Determinadas decisões que o filho tomaria. Eu acho que isso eu sempre busquei honrar as ideias do meu pai, no que ele acreditava, e que isso fosse de uma forma muito natural. Então, eu tinha as minhas ideias, e quando eu fiquei mais à frente disso, eu tinha as minhas ideias, mas primeiro eu respeitava o que ele pensava, o que ele acreditava, afinal foi ele que construiu toda essa história, né? Então, quando eu fiquei de frente de tudo, então eu comecei a testar as minhas ideias, a trazer mais tecnologia, o que eu poderia construir além do que ele fez, o que eu poderia fazer para crescer a história dele, né? Então foi trazendo um pouco mais de tecnologia, avaliando mais os números, conversando e alinhando mais com a equipe. Então eu fui tentando enxergar, ampliar o que eu posso fazer para crescer isso aqui, crescer essa história sólido, com um chão sólido, né? Uma Sim, história para poder melhorar ainda mais o que ele construiu, toda essa história. bacana. Algum momento antes de você entrar, você já sabia que você queria isso? Desde o começo você sabia que você queria tomar a frente da propriedade, assumir? Ou algum momento você falou, não, isso aqui não é para mim, eu vou para a capital, vou morar lá, vou construir outra carreira? Você teve dúvida em algum momento? Por essa obrigação de formar, eu imaginei que eu não ia, eu ia seguir um caminho paralelo, Uhum. minha própria história. Nunca foi uma ambição entrar e estar aqui hoje na sucessão, mas aconteceu de uma forma natural, né? E aí acabou que eu tô aqui hoje na frente. E os seus pais, tanto seu pai quanto sua mãe, te incentivaram? Ou em algum momento eles quiseram te frear e falar, não, não volta? Incentivaram, todos os dois. Os dois sabiam que eu identificava muito com isso aqui e que meu pai precisava de ter um apoio do lado para poder ajudar mesmo. E aí todos os dois me apoiaram nessa decisão. Faz quanto tempo que você voltou, que você começou a assumir a propriedade? Hoje deve ter uns 8 anos que eu estou aqui já. Porque eu terminei o ensino médio e, e aí fiquei 4 meses só e voltei. Mas isso que eu tô de frente mesmo deve ter uns 4, 5 anos, porque foi uma coisa aos poucos, né? Sim. Meu pai sempre foi muito ativo nas decisões e que me acompanha até hoje. Então, é isso, uns 5 anos mais ou menos. Nesse período, quando você assumiu para cá, que é o que a gente sabe que nenhuma galinha é vendida se não passar por você. Você toma a frente de tudo, igual eu estava conversando com seu pai há pouco, ele falando de todas as tomadas de decisão que partem de você, é claro, em conjunto com ele. Mas nesse período que você está à frente da propriedade, qual foi o maior desafio, a maior dor de cabeça que você já teve? Eu diria que alinhar a mão de obra.
Eu falo hoje com o pessoal que trabalha com a gente, os colaboradores, que hoje nada acontece na fazenda, os resultados não vêm se somente eu pensar, se somente eu agarrar. Então, a ideia que a gente pensa, as nossas metas e objetivos, se não tiver alinhadas com eles, nada disso acontece. Então, até chegar na equipe que a gente teve hoje, foi um desafio, eu confesso que foi um desafio para mim, a adequar e também fazer com que eles acreditassem na inovação, na tecnologia, nos números, a detalhar mais isso. Acho que foi esse um dos meus desafios. Certo. Você vindo agora como sucessora, como é que você vê a história de outros jovens? O que você vê como desafio que nós enfrentamos hoje, que os desafios que os jovens podem ter, os entraves que eles têm para que eles entrem nas propriedades? Como é que você vê isso aí? Eu acho que primeiro a gente tem que ter humildade, né? A deixar o orgulho de lado, porque a relação com família, a gente acaba tendo muita intimidade. Então, deixar o orgulho de lado, honrar o pai acima de tudo, a história que construiu, os resultados que vem tendo, o patrimônio, os gostos e desejos. Eu acho que isso faz você ter além de profissional, você permanecer esse afeto de pai e filho, né? Não ter tanta discordância das ideias. Então, tem que deixar o orgulho de lado, eu diria. Até porque quem começou isso foram eles, né? Foram Exatamente. eles. Tem uma história de vida, já tem uma bagagem, tem uma experiência ali, então tem que ser ouvido, né? É, Esse, esse legado deles tem que ser ouvido. é. E você, como mulher à frente de uma propriedade, você sente que já teve algum preconceito? Você acha que existe preconceito? Como é que você enxerga isso com relação à mulher à frente de uma propriedade rural, liderando um grupo de pessoas, na sua grande maioria um grupo de homens? Você acha que tem esse distanciamento? Então, esse não foi eu diria que um problema para mim. Mas lógico que eu tive sempre o cuidado. Por exemplo, no meu dia a dia eu sempre estou rodeada de homens, né? Minha equipe é uma coisa natural do campo. A gente sabe que é um desafio para mulheres, mas eu sempre tive postura, né? De gestora, saber que as pessoas ao meu redor sempre são de confiança, a gente acaba tendo uma amizade ali. E então eu já tive algumas situações chatas, não dentro da fazenda, mas em outros ambientes. Mas eu tento não filtrar. Uhum. Não é uma coisa que eu guardo para mim, mas sempre tive essa visão de gestora, de ter essa imagem, de impor respeito, a hora de brincadeira e tal, com a equipe. Mas com isso não me trouxe nenhum problema, todo mundo convive bem e em um ambiente harmônico, assim. Sim. Dentro da propriedade as pessoas já te conhecem, óbvio. Mas fora da propriedade, em algum momento já duvidaram da sua capacidade? Sim, eu vou contar uma história aqui, já que a gente está Sim. batendo papo. Eu tive um leilão em que a gente estava interessado nos animais e que a gente comprou já dessa propriedade. Aí eu estava olhando os animais, conversando e tal, e aí perguntaram, mas cadê seu pai? Tipo assim, você está aqui como mulher, né? Mas cadê seu pai para poder Avaliar o avaliar negócio. o negócio? Então, tipo, eu senti naquele momento em que eu precisava de uma presença masculina para poder estar ali, ter um privilégio de olhar os animais, mas é uma coisa que eu não filtrei. E aí deu certo, a gente comprou o animal, estamos satisfeitos. E uma coisa que eu relevei, não guardo muito não. Certo.
É notório, a mulher ela é mais cuidadosa de um modo geral, a mulher é mais detalhista, muito melhor que nós homens. Você vê essa diferença na gestão feminina? Eu digo que a gente é mais organizada, né? Quando eu comecei na fazenda, e aí a gente decidiu fazer estação de monta, por exemplo, e aí eu percebi nos detalhes, tanto do manejo quanto a organização de números, esse cuidado de olhar os números, de organizar os dados, de organizar o manejo, de organizar o próprio conforto da equipe, né? De fazer reuniões para alinhar os detalhes, antecipar a equipe dos manejos. Eu vejo isso como uma presença feminina mesmo, né? De tentar deixar tudo mais organizado e prático. A gente vê que esse trabalho seu, a sua rotina começa cedo, né? Aqui normalmente é você que acorda o sol. E sem perder o lado feminino, sem perder a vaidade, que a gente vê que você é vaidosa e se cuida. E dá para aliar isso, uma mulher vaidosa, cuidadosa, com a rusticidade do campo, com estar dentro do curral. Eu realmente gosto de me cuidar mesmo, mas dá para alinhar. Eu acordo bem cedo, já faço exercício físico, e quando tem manejo, eu acordo mais cedo ainda para garantir que eu acorde o corpo ali. Eu gosto dessa rotina e gosto de me cuidar. Incentivo também a turma, e é uma rotina, né, que vai acostumando, mas dá para alinhar sim, dá para alinhar. Isso é bom, sem perder a feminilidade, né? É. Com relação à gestão da propriedade, nós sabemos que você enxerga como empresa e não como um negócio secundário. O negócio principal de vocês é o meio rural. Como é que você enxerga, de um modo geral, as demais propriedades? Que tem muitos que não enxergam a propriedade como um negócio, né? Como uma empresa. Como é que você cuida do seu aqui e como é que você vê? Eu vejo que hoje a gente tem que estar bem atento aos números. O lucro da pecuária, a gente tem hoje um cenário bem enxuto, né? Os custos são elevados para a produção, então tem que estar alinhado as expectativas, a estratégia, qual é a sua finalidade, qual é os números e os custos que você tem para poder alinhar sem errar no meio do caminho. E que se erre, tenha uma saída, uma alternativa, acompanhe de perto para poder não dar prejuízo, né? Sim. Eu vejo isso aqui, a gente alinha os números, o objetivo, a meta na fazenda. Como é uma fazenda de cria, um dos exemplos, a gente vê os resultados que aconteceu, onde a gente pode melhorar, onde a gente precisa chegar, os custos hoje com nutrição, veterinário, sanidade, o que a gente precisa produzir aqui hoje para ser um negócio rentável? A mortalidade de bezerro, aonde a gente pode chegar para poder ter uma margem aí maior. Então, isso a gente vai ajustando e acompanhando de perto esses pensamentos e estratégias. Tudo isso vocês medem? Sim, sim. E eu sento com toda a equipe. Agora, finalizou a estação de nascimento. Ano passado a gente teve assim, hoje a gente melhorou isso, e ano que vem, onde a gente pode focar para poder diminuir ainda mais? Isso a gente conversa com toda a equipe lá e pensa junto o que pode fazer para poder melhorar. É aquele ditado, né? O que não se mede não se gerencia, né? Isso aí. Na biografia do seu perfil do Instagram, tem uma frase que fala: pecuária séria transforma fazenda em empresa. Uhum. É justamente isso, né? É exatamente isso. É medir, estar acompanhando de perto, olhando os números. O que significa essa frase assim mais a fundo para você? Eu vejo que eu enxergo a fazenda justamente como uma empresa, e
eu busco os números muito, peço para os meninos no campo, a gente está falando de pecuária, então sempre envolve o campo, quem está lá, né? Sim. Então eu peço para os meninos detalharem para mim tudo que aconteceu. Eu preciso fazenda de cria, eu preciso que todas as vacas que estejam lá estejam produzindo, são as matrizes. O nosso objetivo principal são os bezerros. Então a gente vê cada uma como investimento. Então a gente detalha isso, mede os números, vê o que a gente quer alcançar. E, além de tudo, eu falo que a gente construiu um lar. Então, falo muito de pecuária com propósito. Acho que, além de uma empresa, de números, de resultado, a gente construiu um ambiente. São pessoas que a gente vê crescer cada dia na fazenda. Eu falo que a empresa cresce, mas eu quero ver todo mundo acompanhando, né? De mentalidade, financeiro. E aí a gente cria esse ambiente harmônico, uma família mesmo, né? Sim. Um time. E falando aí nessa questão da pecuária, quando você tem uma fazenda de cria, todo aquele cuidado no decorrer do período é para que a vaca te entregue, no final das contas, um bezerro. Um bezerro. Então, no decorrer de um ano, se essa vaca perder aquela cria ali, você perdeu o trabalho de um ano inteiro. Né? A cereja do bolo é o bezerro. Então, todo esse cuidado cerca com que, se tudo der ok, no final das contas, você tem um bezerro. Tá salvo, né? Isso. A gente tem a identificação da matriz, a identificação do touro usado e que ela dê um bezerro, e além do bezerro, que desmame bem, né? Que desmame um bezerro na média ou pelo menos acima da média, é o que a gente busca, filtrar essas matrizes rentáveis dentro da fazenda e fazendo essa seleção, uma seleção constante, né? Na fazenda de cria, a gente precisa ser bem rigoroso com a matriz que não está dando bezerro bom ou que não chega a dar nenhum. Essa é condenada, né? Nessa seleção constante, não pode ter muito apego, né? Então, aquela vaca que ela dentro do período, se ela não deu, se ela não emprenhou, ela tem que andar, né? Exatamente. Essa é uma das coisas que meu pai, ele mesmo fala isso, que é uma das coisas que ele mais demorou de enxergar. A vaca descarte, a vaca vazia, ele tinha um apego pelo racial, pelo fenótipo, e para ele liberar essa vaca deu trabalho. Mas hoje ele enxerga de uma forma bacana, e quando a gente retém as novilhas, que são novilhas produtivas, que são novilhas cria nossa, que a gente acompanhou toda essa produção, a genética, e que vai entrar no lugar dessa vaca, aí ele começou a enxergar o quanto que isso é interessante e fundamental, né, para a fazenda. Se você tiver muito esse apego, né, a questão do fenótipo ali, aquela vacona bonita e tudo, não emprenhou, não, segura ela que ela vai dar certo. Você não faz seleção, né? Não faz seleção. A seleção é constante. Hoje eu falo com os meninos, passou no campo, viu uma vaca que não está criando bem, já anota o número e me manda. Uma vaca que absorveu, me manda também. A gente já automático, já tira, já coloca numa manga separada para não correr o risco dela ficar na fazenda. De passar batido na hora da seleção, né? Isso. E esse relacionamento com os funcionários tem que funcionar bem para que você tenha, para que feche o ciclo ali, né, que você precisa. Hoje vocês estão com quantos funcionários, quantos colaboradores na propriedade? Hoje, como a gente tem aí 5 propriedades, eu diria que uns 20, mais ou menos isso, ou até mais um pouquinho. Mais ou menos isso. E em todas as propriedades a gestão é a mesma, na primeira, na segunda, na terceira, todo mundo trabalha direitinho? Ou alguma ainda é desalinhada? Todo mundo trabalha direito. A gente tem umas propriedades novas, então a gente está adequando, formando né? Ainda. Formando e conversando com o pessoal. Então está pegando o jeito. Mas eu sempre gosto de alinhar. Eu falo os meus objetivos, o que a gente quer chegar, e aí a gente vai adaptando esses pensamentos. Sim. E
essa questão do comprometimento do pessoal, como é que você consegue envolvê-los e trazê-los para dentro do time, para vestir a camisa mesmo da propriedade? Esse comprometimento às vezes é um pouco mais complexo para se fazer, né? É mais complicadinho, mas o que eu busco fazer? Eu falo que primeiro a pessoa para trabalhar tem que gostar do que faz. Não adianta ficar hoje forçando a mão de obra a fazer, né? Então, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente vai conversando e eu digo hoje nas reuniões das fazendas que não é só uma pessoa que faz aquilo gerir, é desde o cerqueiro, porque o cerqueiro está na fazenda, ele está vendo alguma coisa que pode ser evitada, pode facilitar para o vaqueiro. Então, eu envolvo todo mundo. Todo mundo tem que estar alinhado com o trabalho que a gente quer. De qualquer forma, todos conseguem contribuir para o resultado final. Então, a gente consegue envolver. E aí, a gente vai jogando responsabilidade para cada um, para não ter só um, né, na frente, carregando os outros. E isso tem fluído de uma forma legal, o pessoal está gostando e a gente vai seguindo aí. Uma vez eu estive aqui na propriedade e conversei com um funcionário, um colaborador de vocês, e eu percebi ele extremamente satisfeito em estar aqui. Eu comentei isso com a outra pessoa e a pessoa falou assim: moço, lá todo mundo trabalha satisfeito, a turma lá é bem envolvida e bem engajada. O que vocês fazem que motivam essa turma a estar bem alinhada assim? Meu pai sempre cuidou muito bem disso. Eu sempre admirei esse lado dele também. Por exemplo, as casas das fazendas. Ele sempre mexe primeiro. Se ele compra uma propriedade hoje, a casa do vaqueiro é a primeira que é cuidada. E é uma casa que qualquer um de nós aqui moraria. É uma casa que ele olha assim e fala assim: minha filha, quando a pessoa chegar aqui no final do dia, do trabalho cansado, ó, você ver essa vista, essa cozinha, que aconchego. E aí ele faz toda uma estrutura. E além da moradia, né, a gente tá... O que é que a pessoa gosta? O que você gosta de fazer? Então a gente vai adequando. Quer criar alguma coisa? Dá oportunidade também de criar o gado deles, essa oportunidade. Então, acho que isso eles vão criando gosto também, né? Porque Sim. Eles que cuidam de tudo, então tem que ter uma cara deles ali também, né? Um atrativo, né? É. Eu costumo falar que a atividade rural é uma das pouquíssimas onde você contrata uma pessoa e você traz a família inteira junto. Você contrata o vaqueiro, mas você traz a esposa, você traz filhos, você traz todo mundo junto ali para dentro de casa. Então, se o ambiente não for harmônico, a mulher já começa a falar: não, que não dá certo, como é que a gente fica num lugar desse, como é que a gente mora numa casa dessa que tá chovendo lá fora, tá molhando mais aqui dentro. Então, é isso que você está dizendo, né? Hoje mesmo, na fazenda maior nossa, que é a de cria, eu sempre falo com elas, com as mulheres, o que vocês precisam de suporte? Porque às vezes o vaqueiro na correria do dia a dia, às vezes falta alguma coisa ali, e aí elas ficam dependendo deles. Então a gente tem uma pessoa na fazenda que dá esse suporte de arrumar alguma coisa, de dar esse suporte de que faltou, quebrou alguma coisa para poder arrumar no dia a dia. Então elas também estão envolvidas. Além disso, desse suporte, elas também nos ajudam muito. Eu falo que elas não têm noção do quanto ajuda, porque vai um veterinário, elas envolvem ali, faz um almoço, a gente almoça junto. Então toda essa parte da fazenda, elas também participam lá. Ajudam a cuidar, né? Ajuda a cuidar, cuidam da gente, da equipe, tudo ali. Esse envolvimento faz com que a pessoa motive, faz com que a pessoa queira ficar. E eu acredito que dessa forma que vocês trabalham, vocês não tenham muita dificuldade com mão de obra, não, né? Aqui, graças a Deus, não. Eu diria que a gente está bem satisfeito
com a equipe que a gente tem, que vem melhorando cada vez mais. E eu até falei isso com eles na última reunião. Hoje eu não mudaria ninguém. Todos que estão comigo são excelentes. E o que faz eles vestirem a camisa, eu acredito que seja todo esse cuidado. Né? A pessoa ela vai trabalhar numa propriedade onde ela não tem as condições mínimas, onde não tem acesso à internet, que é uma coisa básica hoje. A internet deixou de ser luxo há muito tempo, passou a ser ferramenta. Então, onde ela não tem as condições mínimas, a primeira oportunidade que ela tiver para ir a um lugar um pouquinho melhor, às vezes não é nem questão de salário, o salário é meio que equiparado, mas são as condições oferecidas que fazem, né, com que os colaboradores queiram ficar. Eu vejo muita queixa de alguns produtores falando de que tem dificuldade de trazer funcionário para a propriedade. Mas quando você vai avaliar, será que está sendo oferecido uma condição mínima para que esse pessoal fique na propriedade, né? Eu acredito muito nisso. E além disso tudo, estrutura, internet, coisas básicas, o ambiente. Eu falo que a pessoa tem que trabalhar, tem que estar vivendo em um lugar seguro, sem conversa entre um e outro, conversa negativa. Eu sempre falo isso para os meninos. Vamos criar um ambiente aqui de um time, de que não acusar, mas tentar ajudar. E se tiver alguma coisa extrema, procurar a pessoa certa para conversar, para não ter um ambiente desconfortável, de insegurança. Será que está gostando? Será que não está? Esse ambiente aberto, seguro, eu acho que faz diferença. Sim, sim. E falando um pouquinho da pecuária, há um tempo atrás eu estive com você, há uns 2, 3 anos atrás, e eu lembro que você estava procurando um gado para fazer uma seleção, e você tinha me dito que estava procurando umas vacas com chifre, no momento em que a gente vê muitas pessoas falando de procurar um gado mocho. Uhum. Por que dessa escolha? Como é que é essa história? Meu pai buscou um gado, ele fala que é um Nelore padrão. E realmente hoje, olhando, o padrão da raça é sempre um Nelore com chifre, matrizes com chifre, né? Então, quando a gente buscou esse plantel, a gente buscou trazer essa característica também. E aí tiramos todas as vacas mochas com essa característica. E aí fizemos esse plantel e acreditando também que o Nelore mocho hoje é um cruzamento para poder chegar nessa característica, né? Então a gente teve esse cuidado de deixar tudo padronizado, todo o plantel com vaca de chifre. Com vaca de chifre. Sem perder as características, né? Sem perder as características. Hoje vocês estão fazendo um investimento pesado em cima de genética, né? Vocês já estão até... vocês são criadores de gado PO. Como é que você vê essa questão do melhoramento genético de um modo geral para a nossa região? De uma forma muito simples de falar, eu falo que genética não dá para explicar muito, mas quando você observa, isso aconteceu comigo, o melhoramento genético feito no capricho, com atenção nos detalhes, por exemplo, uma primípara, ela com as características adequadas, com melhoramento bem feito, ela entrega muito mais que uma vaca multípara em resultados, em fertilidade, no peso a desmama. Então, meu pai, quando a gente começou a acompanhar um pouco os resultados e mostrar para ele, um gado antigo, sem procedência, sem esse melhoramento genético, umas vacas bonitas, como ele dizia, né? Estava entregando muito menos do que uma vaca jovem, que sofreu na aparição, que entregou um bezerro mais pesado. Então, esse é um dos exemplos, e que ela estava prenha de novo, né? Então, esse é um dos exemplos do que a gente consegue com melhoramento genético. A gente consegue fertilidade, melhorar o racial das matrizes, peso a desmama. Então, poucas das características que a gente pode melhorar dentro do plantel, né? Sim. Então, traz um resultado aí para o produtor que está buscando
uma melhor produtividade na fazenda, ter esse cuidado, né? Colocar os touros certos, fazer essa seleção de matrizes, né? Que é super importante. Tudo isso agrega na fazenda hoje. Quando a gente fala de genética, é encurtar o tempo do ganho, né? É diminuir o tempo do gado no pasto. É esse gado que ele ficaria, às vezes, que apartaria com 8 meses ali, com tantas arrobas, você vai colocar tantos quilos a mais nele. Isso tudo é a genética que traz. É isso que o Nelore tem buscado, né? A precocidade, que chegue no frigorífico com idade menor e que as fêmeas entrem em reprodução mais cedo, né? É o que o mercado está procurando, né? O gado entrar mais cedo no frigorífico, ir mais cedo para o frigorífico, carne de mais qualidade. É o que o mercado, de forma geral, mundial, procura, né? E é isso que a gente tem feito aqui dentro da fazenda, né? Buscando essas características e fazendo constante essa seleção. Sim. O comércio de touros de vocês tem sido feito dentro da propriedade? Como é que é? Onde vocês têm atuado? Hoje a gente faz o comércio dos animais aqui na fazenda mesmo, né? Dentro da propriedade. A gente recebe os nossos clientes, mostra os produtos que a gente tem e a gente enxerga a necessidade e a oportunidade de fazer aí em breve um leilão para mostrar esses animais e chegar a outros produtores também da região. Sim. E já tem quanto tempo, Lara, que vocês já estão entregando já touros PO? Touros PO tem 3 anos. 3 anos que a gente tem mostrado aí nossos animais melhorados geneticamente. Hoje, com a facilidade de se obter genética, vocês conseguem, né? Pegar os melhores, a melhor genética do Brasil e trazer e ter touros aqui para entregar de qualidade superior, né, na propriedade. E é isso que a gente fez. A gente foi onde há os melhores, né? São plantéis que a gente admira e trouxemos matrizes, trouxemos doadora e estamos aí fazendo nosso trabalho e buscando sempre o que há de melhor no mercado aqui para a região. Eu já vi que você procura e busca conhecimento recentemente. Se não me engano, você estava em Uberaba, em cursos, em palestras. Um dia eu conversando com o Flávio e ele falando, ele falou, não, lá em casa quando pensa, ela já falou, ó, dia tal tem uma viagem, já tem um curso marcado, tem isso, tem aquilo. Você está bem antenado e busca conhecimento o tempo todo nesse melhoramento para a propriedade, né? Isso, eu admiro as fazendas, tenho fazendas que eu busco sempre acompanhar, e aí eu olho lá para fora e falo, o que eu posso trazer aqui para a região? Então, eu gosto de estar nesses eventos, eu gosto de trocar experiência, de ver quem está lá na frente, o que eu posso fazer aqui também que vai dar certo. Então, eu gosto de inspirar, fazer essa troca, eu acho muito importante e é o que tem acontecido aqui, que tem melhorado os meus resultados. Eu faço e já mostra, né, que essa troca é válida. Não é porque nós estamos distante dos grandes centros que nós não podemos ter novidades, né? Não podemos estar à frente do que está acontecendo na pecuária de corte de primeira linha, né? Então você acompanha de perto isso aí. Eu busco sempre trazer novidade e trazer melhoria para a fazenda, para os resultados, para a equipe. Inovação, né? Tecnologia. É importante estar acompanhando para não ficar para trás. Hoje a mudança está muito rápida, né? Muito rápido, tem entrado uma novidade. E se nós cochilarmos no ponto, a gente fica para trás. Fica para trás. E vocês estão à frente de muitos que já começaram até mais tempo. Aí eu tenho percebido que vocês estão à frente de algumas propriedades aí com essa questão dessa evolução, com essa questão desse acompanhamento e melhoramento genético, trazendo tudo de primeira linha que tem no mercado hoje da genética, vocês já estão trabalhando aqui. Sim, a gente tem esse cuidado de trazer coisas boas e que realmente nos trazem resultado, né? Sim. Tem que
acima de tudo, de investir e de trazer essas coisas, a gente tem que avaliar se realmente vai trazer o resultado, vai suprir as expectativas, e aí a gente vem trazendo um pouco de cada vez, né, para poder melhorar os nossos resultados. Como é que você enxerga um touro PO ideal para nossa região? Tem aqueles que preferem os animais maiores, mais altos, mais pernalta, outros preferem mais baixo. Como é que para você, opinião pessoal, não tem certo nem errado? Como é que você... Eu vejo que realmente tem uns produtores que ainda buscam aqueles touros grandes, pernaltas, né? Mais tardios, mas a gente respeita, né? Mas eu acredito que ainda assim a gente tem que acompanhar o melhoramento genético que o mercado quer. Se é um animal precoce, eu acredito muito no que o mercado quer. Acho que a gente tem que ter uma atenção nisso, né? De trazer um animal mais precoce. Então, a gente tem que equilibrar. Como é que é a sua fazenda hoje? Como é que é as suas matrizes? O que a gente precisa em um touro para poder encaixar na sua fazenda, na sua região, a rusticidade, né? Como é que é o relevo? Tudo isso a gente olha em conjunto para poder trazer o touro ideal para o produtor, né? Olhar isso tudo, eu gosto de perguntar quando eles vêm aqui, fazem a visita, eu gosto de perguntar um pouco sobre, para poder estar ali dando algum apoio, né? Quando a gente conhece a necessidade do produtor, a gente sabe direcionar o ideal para aquela realidade, né? Isso. Porque propriedade nenhuma é igual à outra, né? Você atravessou a cerca aqui, a propriedade do vizinho já é totalmente diferente, são realidades diferentes, né? Exatamente. A gente tem que achar um meio termo ali, né? O gosto, para superar as expectativas de quem leva um touro e acreditando em todo o trabalho que a gente está fazendo, né? Sim. O que você enxerga, o que você vê de erro nos produtores hoje ao escolher um touro? O que eu vejo de erro? Eu acho que olhar o touro e sem olhar a vacada, eu acho que é um dos principais erros. Porque o touro precisa da fêmea para poder produzir. É um encaixe ali, né? São genéticas dos dois lados. Mas, além do plantel, eu acho que é eu volto a falar, é um dos pontos principais, porque você tem que corrigir as matrizes que você tem para poder chegar nessas características, é olhar um touro pelo biotipo, sem olhar a avaliação genética. Eu acho que seria o outro ponto importante. Olhar o fenótipo e não olhar as características, desalinha com o que você tem no plantel. Aí fica um acasalamento meio solto, né? Sim. Um melhoramento genético que pode ser que não dê as expectativas. E tem aquela questão também de às vezes a pessoa bate o olho no touro só pelo fenótipo dele ali, já gosta, já fala que é aquele, mas às vezes é um touro que produz uns bezerros maiores, e aí ele vai usar esse touro às vezes em uma novilhada, nas primíparas, e aí começa... Exatamente. Isso é uma característica importante de avaliar para as novilhas, né? As novilhas que têm esse acasalamento com o touro, com peso ao nascimento alto, grande chance de ter algum problema, né? É importante essa característica. Com relação ao rebanho da nossa região, eu tenho observado que tem saído cada vez mais gado da nossa região. A nossa região não fica para trás em lugar nenhum, né, com relação à qualidade de gado. Como é que você enxerga? Você tem enxergado isso, esse melhoramento do gado da nossa região? Sim, eu vejo isso e aqui é muito movimentado, principalmente aqui na cidade. A gente admira o quanto que sai gado constantemente e existe esse comércio aqui. Aqui é uma região forte de pecuária e quando a gente olha as fazendas lá fora, a gente tem um potencial de melhorar aqui também, porque aqui é muito povoado de animais, de pecuária,
E, e aqui não tem nada a perder, né? De Sim. trazer todo esse desenvolvimento. É uma região rica. A nossa região, nós temos visto que o comércio do gado PO tem aumentado muito em função também dos pequenos, que antigamente comprava aquele boi de boiada ou capa no capa, e mesmo pequeno hoje, eles estão tendo acesso, né, aos touros registrados, touros POs. E você tem sentido isso, que tem aumentado a procura, principalmente pelos pequenos? Sim, eu falo, até comentei esses dias atrás, que o pessoal tem tido mais consciência da importância de um touro PO. Então, é uma coisa que ajuda muito, mas conversando com outras pessoas que têm vivência lá fora, existe em toda a região, né? Aquele produtor que busca pelo touro capa no capa. Sim. Então, eu vejo que não é só uma característica nossa, não é porque só aqui tem isso, mas é uma coisa que eu tenho visto muito aqui, meus clientes, a maioria são pequenos produtores e que têm tido essa consciência do melhoramento. Sim. E hoje está muito acessível, né, Lara, para a pessoa fazer a aquisição de um touro PO, principalmente quando ele faz conta de que um touro desse entrega de crias, isso convertido em arrobas com o ganho de tempo, esse touro se paga com muito pouco tempo, né? Sim, se paga e a tranquilidade da venda, né, do produto. Quando você usa um touro PO, você tem a tranquilidade de chegar na hora da venda e ter um animal valorizado, aumentar a produtividade da fazenda, o lucro mesmo, né? Então, isso de forma tranquila. Quem tem a consciência, o cuidado com o plantel, rápido já paga e está satisfeito com o investimento. E volta e compra mais, E volta e compra mais. porque ele vê que o investimento, o retorno é garantido, então ele já muda a cabeça, né? Exatamente. Ô Lara, nas suas postagens você fala muito de qualidade, né? Como é que você, na gestão da propriedade, você procura sempre estar melhorando, sempre estar corrigindo alguma coisa? Eu lembro de uma postagem sua que eu vi há um tempo atrás, tinha até alguns avisos, alguns lembretes no curral de vocês. E é interessante esse cuidado que vocês têm, e até quando a gente vê algum vídeo de manejo dentro de curral, a equipe está toda bem alinhada, né, com essa questão de qualidade. Como é que você vê assim essa... Existe perfeição na pecuária com relação à qualidade? Então, perfeição eu acredito que não. Acho que todos os dias a gente pode melhorar um pouco. Eu busco esse alinhamento porque a gente mexe com muitas pessoas, muitos Sim, colaboradores. Então, cada um vem com uma cultura, né? Então, a gente busca trazer um pouco da nossa, o que a gente acredita, e não é só por fazer, é para gerar resultado, é para fazer um trabalho bem feito, organizado, e que isso vai impactar todos ao nosso redor, inspirar, pelo menos, né? sim. Então, é uma coisa que a gente faz, e quando eu faço, tem todo um porquê, um contexto, eles entendem junto comigo para poder acreditar, né, no que a gente está fazendo. Sim. E até onde vale investir em qualidade quando se diz respeito ao colaborador? Investir na melhoria deles, nessa qualidade de mão de obra. Até onde eles correspondem, né? A gente melhora e vê o que é importante para eles, o que vai dar resultado, mas até onde eles acreditam. Porque se eles não pegarem a ideia, se eles não acreditarem, não confiar, fica desigual, não acontece, né? Sim. E já teve caso de você fazer todo o trabalho que vocês têm com o funcionário e falar assim, não, aqui não dá certo, aqui não tem jeito. Porque nós somos seres humanos, não somos perfeitos e passivos de erro. Já teve caso de colaborador ele falar assim, não, ó,
larga para lá. Ah, tem sim. E quando a gente vê que uma dessas pessoas não acredita e que com toda a conversa não teve jeito, aí a gente tenta remanejar, a gente tem uma conversa individual, a gente tá vendo que tá pecando naquilo, como é que tá para você, como é que você tá enxergando isso? Vamos testar de outra forma? Vamos remanejar, vamos. E aí, se no final não tiver como, não tiver alinhado e que for realmente uma coisa importante para a fazenda, aí a gente tem que ter um outro tipo de conversa e fazer um encerramento, se for o caso. Sim. Sobre tecnologia, nós estamos vendo aí hoje que a tecnologia tem avançado cada dia mais para dentro das empresas de um modo geral. A IA tem tomado conta de muita coisa. Vocês utilizam no seu trabalho, você utiliza no seu trabalho recursos de IA, que seja para gerar relatórios, que seja para ter alguma coisa que você já... Às vezes eu organizo algumas coisas pela IA para otimizar para os vaqueiros. Por exemplo, casos de tratamento, exemplos de coisas que podem acontecer na fazenda. Então, isso acaba gerando. Vou ter uma conversa com os vaqueiros hoje. O que é que eu posso trazer de exemplo, de tratamento, de alguma coisa? Então, isso ajuda mesmo, né? Mas, além da IA, de tecnologia, a gente tem um software, né, na fazenda que a gente alimenta e que hoje os vaqueiros já sabem usar um pouco isso no curral. Então, quando eu não estou, eles já estão pegando o jeito, já estão fazendo lá na minha ausência. E isso flui de uma forma boa, né? Porque, além de eu implementar, eles ainda dão segmentos, que é a parte fundamental, né? Então vocês têm software de gestão implantado no controle da fazenda, dos animais? Sim, a gente tem um software que acompanha toda a parte reprodutiva, o histórico das vacas, intervalo de parto, doenças que acontecem, abortos, tudo a gente vai, resultados de estação de monta, inseminação, tudo a gente vai alimentando esse programa e no final a gente tem aí um relatório já pronto que ajuda muito, é uma das coisas fundamentais que hoje... Vocês fazem a anotação, né, a partir do momento que a vaca já pariu ali, você já começa a numeração, identificação dos bezerros, quem que é a mãe, quem que é o pai? Hoje a vaca nasceu, o bezerro nasceu, ele leva a tatuagem da mãe, então ali a gente já lança no software o nascimento dele, o mês, e que vem acompanhado do pai, porque lá atrás a gente fez a comunicação de cobrição, né? Sim. Ou que seja de inseminação ou de monta natural, ela tem esse histórico, e depois seguido da tatuagem, a gente passa no curral e as fêmeas que a gente vê para reposição, enxerga para reposição, a gente coloca um brinco visual com o número próprio dela. Todos os bezerros têm bottom, porque facilita no manejo de vacina. A gente vai acompanhando se faltou algum animal, a gente consegue isso pelo software, se tem algum animal ausente ali. E na desmama, da mesma forma. A gente vai desmamando, vai pesando os animais e no final a gente avalia do que nasceu, quanto se apartou. E a gente consegue identificar até mesmo se ficou em outro lote, é uma coisa que facilita para os vaqueiros. Se uma mãe ficou num pasto e a bezerra no outro, eles conseguem ver a bezerra e ver o número da mãe. E aí conseguem facilitar essa rotina para eles também. É uma rastreabilidade, assim, do começo ao fim, né? Quando você já identifica a cria, né, com a tatuagem na orelha mesmo, né? E aí vem o bottom. Então, o mercado tem valorizado muito essa rastreabilidade de um todo que vocês fazem. Sim, sim. O mercado trago em pauta isso aí, né? Constantemente. E isso a gente faz aqui na fazenda, além de levar isso para o mercado aí, é o quanto nos ajuda aqui dentro da fazenda também, né? A tomada de decisões.
Faz quanto tempo que vocês têm software implantado na fazenda? Aqui tem 3 anos, mais ou menos isso, 3 anos. A gente sabe que o custo não é baixo, né, desse software, mas ele se paga. Ele se paga, ele ajuda na tomada de decisão constantemente. Por exemplo, passa uma vaca que tem aborto com relevância. A gente tem uma opção de sempre estar alertando sobre essa recorrência, e aí passou, a gente viu que ela abortou, colocou no sistema, ela tem esse histórico, a gente já condena a vaca. Já entra. Realmente é uma doença reprodutiva, então não vamos insistir nela não. Abortou, a gente já tira. Sim. A parte de conforto animal, eu vejo que você preocupa muito com isso também, né? Desde não bater no gado, no curral, a gente percebe que o seu pessoal trabalha de forma tranquila, sem aquela gritaria, sem aquele alvoroço todo. Isso impacta também? Você sente esse impacto? Impacta. A gente teve um manejo há um tempo atrás que saiu fora do programado. Foi um dia de chuva, o gado estressou e aí ficou um gado mais difícil de lidar. Então, nesse resultado do dia da inseminação, que teve todo esse trabalho, a gente avaliou depois e foi o lote de pior resultado, de pior prenhez. Então, a gente confirmou que tudo que a gente faz tem relevância, traz resultado e é mais confortável para os animais, gera menos estresse também entre a equipe, né? Evita também acidente, eu acredito muito nisso também. Uhum. Então, todo esse cuidado a gente enxerga assim de forma clara, desde o nascimento do bezerro. O pessoal que compra aqui para recriar fala que até na carreta o gado parece que dá menos trabalho. Eu tenho esse feedback do pessoal que leva os animais e que vê e acompanha isso lá na frente como resultado mesmo. E quando você tem desde o nascimento, esse animal de forma mais tranquila, é um animal que desenvolve num ambiente mais tranquilo de um modo em geral, normalmente esses animais também se alimentam melhor, ganham mais peso. Você observa isso? É um animal mais tranquilo, ele está sempre ali em volta do coxo, né? Anda menos, tem menos estresse. Então é um animal que acaba desempenhando melhor também. Animal mais tranquilo desempenha. E também as fêmeas na reprodução, isso os veterinários vão confirmar, mas é uma coisa que a gente tem visto aqui na propriedade. As fêmeas estressadas, ela aumenta o nível de cortisol, né, que é um hormônio, e com isso ela bloqueia toda a parte reprodutiva que pode causar ou aborto ou que não emprenhe mesmo na inseminação. A gente tem visto o quanto que é importante, eu falo com os colaboradores, vamos deixar as vacas tranquilas, que o resultado sempre corresponde. Sim. E sobre a docilidade dos animais? Tem uma foto sua que você está sentada no curral com os animais em volta, bem próximos de você. Você tem algum manejo especial que traz essa docilidade com mais facilidade para o curral, para os animais? Isso vem desde o dia do nascimento, os colaboradores, a gente tem uma estrutura de maternidade lá, então os bezerros, hoje a gente tem uma estrutura que os bezerros não é laçado, né? Não tem corda no dia do nascimento, então eles pegam mesmo o bezerro no colo, leva para o local que tem os medicamentos, faz o primeiro cuidado, ali também tem um contato, né? Que eu diria que é tipo uma massagem no bezerro, a gente busca ter esse cuidado aqui e que isso, em todos os outros maneios, a gente vê de uma forma tranquila. Na vacina a gente faz, os bezerros saem do tronco, deita, fica ruminando. Então, as novilhas que estão entrando para a estação de montas, muito tranquilas também. Então, esses animais e que se tiver alguma característica que é mais arisca, que não está enquadrando, a gente também coloca como descarte, é uma característica que a gente não quer dentro da fazenda.
Então a gente seleciona esses animais e com esse manejo mais racional, né, Sim. acaba tendo esse resultado. Muito bom. Essa questão desse cuidado, os colaboradores aceitaram uma boa? Assim, todo esse protocolo, né? Vamos dizer, um protocolo que vocês têm. Quando foi implantado, a aceitação foi tranquila? Como é que... Foi de uma forma gradual, porque tinha uma equipe já na fazenda, quando eu comecei, vaqueiros mais antigos, e aí eu fui colocando isso, eu não fiz uma imposição, eu fui dando a sugestão, mostrando por que eu estava levando isso, e aconteceu de uma forma passiva, né? Sim. Então, teve um pouco de resistência em algumas coisas. A gente teve um curso, né, de manejo racional, então no curso, por exemplo, eles falavam para apartar a vaca do bezerro a pé. E aí, aqui na fazenda, a gente viu que seria meio inseguro. Então a gente faz do manejo racional, só que montado a cavalo, é mais seguro para os meninos, até porque uma vaca com bezerro ao pé, ela sempre fica mais arística, Sim. né? Então a gente faz essas adaptações que fique bom para eles e que dê resultado para a fazenda. A gente faz esse balanço e dá certo. Bacana. Quando a gente fala disso, o resultado final é financeiro, de um modo geral, no final de um ciclo, de uma venda. Como é que você vê a questão da gestão financeira de uma propriedade rural? Eu vejo, a gente tem que estar sempre atento a todos os custos e a expectativa de resultado. Então, por exemplo, a nutrição, até onde a gente pode chegar e qual é o objetivo daquilo. Acho que a nutrição hoje é um dos maiores custos que a gente tem na propriedade, né? E que fazendo uma nutrição bem feita que vai trazer todo o nosso resultado. Então tem que estar sempre alinhado, acompanhando cada desenvolvimento dos animais, cada processo, tem que estar bem na ponta da caneta, né? Sim. Eu acredito nisso, tem que ter objetivo e processos ali para poder ter um resultado satisfatório. No final das contas, a gente não controla. O preço da arroba nós não controlamos. Dentro da porteira a gente consegue controlar tudo, mas da porteira para fora não controlamos nada, né? Não controlamos o preço de arroba, não controlamos o preço de medicamento, o preço de insumo. Então, quando entra essa questão financeira, o que dá para controlar é só da porteira para dentro. E aí que entra a boa gestão, né? Exatamente. Na hora da negociação vem toda essa parte de seleção, porque na hora da venda, acho que tem que ter pessoas brigando pelo seu rebanho, né? Sim. Não é você se humilhando, na verdade, né, para poder vender um lote. Então, todo esse cuidado é da porteira para dentro. Porteira para dentro. Com relação ao financeiro ainda, onde que você vê que o produtor mais perde dinheiro? Eu diria que na nutrição mesmo, porque no pasto rapado não adianta proteinado, não adianta sal mineral caro, né? Você tem que ter toda uma estrutura, tem que ter um manejo de pasto, e aí eu acredito que é isso. O animal não responde ao que você está fazendo, à sua estratégia. Então, eu diria que é um dos custos maiores, além de toda a seleção, o manejo da fazenda e a genética que você coloca ali precisa corresponder com um manejo de pastagem, com a nutrição bem feita, para poder expressar o que você investe ali, né? É um conjunto de coisas, né? Quando você entra com manejo, quando você entra com genética, quando você entra com a questão da pastagem, é um conjunto de coisas. Se tudo der certo, o resultado positivo vem, né? A genética não se expressa sem um manejo adequado da fazenda, né? Não adianta a pessoa trocar de raça, como às vezes a gente vê,
eu vou criar esse, eu vou criar Nelore, eu vou criar Aberdeen, eu vou criar Angus, eu vou criar isso, criar aquilo. Às vezes não é a raça, é o manejo, né? É o pasto, é o cuidado de um modo geral, é a genética, né? Não tem jeito, tem que cuidar de todos os lados para ter um resultado satisfatório, né? Sim. Um conjunto mesmo. Se você fosse começar do zero hoje, na sua condição atual, você faria alguma coisa diferente? Faria uma seleção de matrizes bem feita, buscando todo esse histórico atrás do melhoramento genético. Eu iria avaliar melhor as fazendas que eu estou comprando, se teve esse cuidado para adiantar minha evolução pensando nisso, na produtividade, na fertilidade. É uma das coisas que eu buscaria se eu fosse começar hoje do zero. Na escolha de uma nova propriedade, com relação a cria ou recria, a propriedade influencia? Tipo, essa propriedade é melhor para isso, essa é melhor para aquilo? Hoje a gente está numa região em que o clima muda muito, né? Daqui para ali, de uma cidade para outra. Então a gente tem que ter esse alinhamento do tipo da propriedade. Se ela é para cria, ela funciona bem para cria. Na época da seca ela vai suportar, porque para a cria não sai da fazenda, né? Você não consegue esvaziar a fazenda 100% para poder chegar a época das águas e os animais estão ali, vai estar numa condição boa de score. Então, eu acho que esse alinhamento da região de clima influencia. Sim. Sobre liderança, o que é um líder para você? É saber ter ali as pessoas ao redor de uma forma clara, alinhada, as estratégias, sem querer ser melhor que ninguém, né? Tem que ter alinhamento e saber ouvir e também saber liderar essas pessoas de uma forma clara. Certo. Sobre essa questão ainda de liderar, como cobrar de um colaborador sem desmotivar? Esperar o momento certo, ter o momento certo para conversar, corrigir, mas de uma forma leve. Ver também o lado da pessoa, né? Ver o porquê que chegou. Às vezes você não soube explicar sua fala, às vezes você não soube repassar a tarefa e o quanto isso é importante para a fazenda. Sim. Então, saber ouvir e conversar no momento certo. Que às vezes a pessoa de cabeça cheia não é momento de você chegar e fazer um determinado comentário, né? Exatamente. Então, esperar o momento certo é primordial para determinadas conversas. E sobre erros da equipe, como é que você lida com isso aí? Eu tento conversar de uma forma individual, se for alguma coisa pontual, mas eu sempre falo como melhorar. Uhum. O que a gente errou hoje e o que a gente pode fazer. Isso eu reúno com todo mundo, a gente avalia junto e eu pergunto para eles. Eu deixo vir deles também, para eles poderem se sentirem pertencentes, né? Sim. Da solução e fazer isso com mais entusiasmo, né? Então, é um bate-papo mesmo, é saber dialogar. Essa questão do pertencimento, às vezes, é um pouquinho complicado, né? Para a gente conseguir fazer com que o outro vista a camisa, com que o outro se sinta parte do time, né? Mas quando você tem uma gestão que você valoriza o grupo, a equipe, isso acaba sendo mais tranquilo, né? É mais tranquilo e quando todos se sentem importantes, de uma forma tranquila acontece isso, o diálogo, o saber conversar se alguém está com dificuldade em alguma área, vamos trazer para perto, vamos explicar que todos os processos da fazenda fique claro, que todo mundo saiba fazer. Então, acaba todo mundo se sentindo importante, né? Sim. Com relação à família, vocês são 3 irmãs, você é a mais nova? Sou a mais nova. E as outras?
As outras é Marília e Gabriele, que moram hoje na capital, formaram e estão lá trabalhando, né? Tem mais oportunidade de negócios lá, de empresas. Então estão por lá e eu Estão por fiquei lá. aqui no interior. Mas elas gostam também do meio rural? Gosta, acompanha e investem também na área. Então todas estão aqui de forma conjunta, né? Participam mais distante, né? Mais distante, mas todas investem e gostam do agro. Sim. Mais cedo eu estava conversando com seu pai e hoje ele é uma figura pública, está à frente da prefeitura do município, né, de Santo Antônio de Jacinto. E ele fala com muita tranquilidade quanto à gestão da propriedade está com você. Por parte da família, isso é tranquilo por parte das irmãs, de todo mundo? Tranquilo. Como eu disse lá no início, eu nunca tive ambição. Então eu faço isso aqui com muito carinho, é uma coisa que eu faço com muita tranquilidade e elas peço opinião para elas, deixo elas por dentro, que esse pertencimento delas também, né, faz tudo acontecer de forma harmoniosa. Então é super tranquilo. E aí, mas elas não vêm com muita frequência aqui? Não, vem mais em férias, Natal, né? Essas datas assim. Certo. O que é família para você? Família, eu digo que é cuidado, né? Acho que uma das principais palavras eu diria que é cuidado. É onde a gente chega e se sente importante, cuidado mesmo. Você acredita em Deus? Sim, muito. É difícil produtor rural que não acredita em Deus, né? A gente vê todos os dias ali, quando você vê uma planta nascendo, um bezerro nascendo, você vê Deus nisso também? Sim, eu digo que eu sou muito próxima dele, né? Com toda humildade, mas em tudo que eu faço, eu tenho muita fé e eu falo, Deus, em voz alta, Deus, se não for de sua vontade, que tire isso, né? Que me mostre o caminho certo, que eu faça um pouco com o que o Senhor quer, com todo o cuidado com as pessoas, com os animais, com muita fé, né? Para nós que estamos em um ramo, né, num ramo de atividade onde tudo depende de Deus, quando a gente fala do clima, a gente fala do tempo, quando nós falamos que não controlamos nada, a gente não controla o sol, não controla a chuva, às vezes é chuva demais, às vezes é sol demais. Então, sem fé em Deus é complicado. Lara, vamos para um bate-bola aqui agora. Eu vou falar algumas palavras e você vê alguma outra que representa para você. Família. Cuidado. Agro. Agro. Força. Sucessão. Determinação. Liderança. Humildade. Trabalho. Gostar, amar o que faz. Futuro. Visão, conhecimento, estudo. Deus. Fé, né? Fé. Um produtor rural que te inspira, ou uma fazenda, que seja a nível Brasil, que seja local. A Chácara Naviraí, do Claudinho, é uma inspiração aqui pra gente. Uma qualidade sua. Determinada. Um defeito. Um defeito às vezes acelerada demais para algumas coisas. Acho que isso. Um medo. Um medo. Um medo, uma preocupação de tomar uma decisão só e que dê errado. E uma meta para os próximos 5 anos.
melhorar a fazenda, a produtividade com a mesma área que eu tenho. Esse eu acho que é o que eu tenho buscado hoje. A mesma área, aumentar a produtividade e melhorar o manejo de pasto da fazenda. Quando você olha para trás, o que você mais se orgulha até aqui de um feito seu? O que você mais fala assim, poxa, que negócio bacana que eu fiz? Toda a estrutura de nascimento e de produtividade da fazenda como estação de monta, eu acho que isso eu olho e fico realizada. Toda a estrutura que a gente fez na fazenda de maternidade, eu fico impactada com o que tem feito, que tem dado certo, e a gente está ampliando, né? Ano a Sim. ano. Daqui 30 anos, quando alguém entrar aqui na fazenda e ver e falar, não, isso aqui tudo foi Lara que fez. O que você acha disso aí? O que você acha que as pessoas vão falar? Eu acho que quando chegarem vão ver o quanto eu dediquei para ter, além de resultados, uma equipe confortável no trabalho, com mais agilidade e o ambiente que a gente construiu. Além de resultados, esse lar que a gente construiu. Muito bom. Então, caminhando para o fechamento aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma frase, alguma coisa para os nossos telespectadores. A pecuária é uma forma simples de lidar, mas a gente não pode deixar de estudar cada detalhe, cada estratégia para atingir o resultado esperado, né? E, acima de tudo, amar o que faz, acompanhar processos, alinhamento de equipe e gestão. Acho que é o que eu deixaria aí marcado para quem estiver assistindo. Lara, muito obrigado. É um prazer nosso termos esse bate-papo com você. O nosso Sindicato Rural de Roubim fica à inteira disposição de vocês. Nós temos uma série de serviço extensivo a vocês e a vários outros produtores da nossa região. Para nós é uma honra gravar esse 11º episódio com você, com toda essa sua história de vida que nós acompanhamos e sabemos que você é exemplo de gestão, de sucessão, de sucesso, né, como você tem conduzido aqui a propriedade. Então, Obrigada. só agradecer mesmo e... Obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. Sempre que tiver por aqui, passa aqui na fazenda pra gente dar uma volta aí. Beleza. Obrigado, pessoal. Encerrando aqui esse 11º episódio e até a próxima.